O governo do estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, a gente desenvolveu esse projeto maravilhoso, que é o Velas e Siglas. Hoje a gente está aqui com a Rose, maravilhosa, o Calil, que será o nosso entrevistado de hoje, Marcelo, Priscila e eu sou a Ellen. Espero que vocês gostem e sejam bem-vindos. É isso, gente. E aí? Animados? Bem, quero começar também agradecendo o espaço, Centro Cultural da Diversidade, sempre com projetos incríveis. Sim. E por todos que abriram o espaço para o projeto, em especial o André Fischer, que é essa pessoa que cuida muito de todos nós, de todos os pertencentes à sigla. Esse espaço está aqui funcionando lindo, bem cuidado, então venham conhecer e venham ver a programação deles. E esse final de semana, Identidade X, começando com Velas e Siglas hoje, e a gente segue nessa nossa ocupação de 3 dias, também com a Frente a Frente, a nossa exposição que está lá na entrada, na bilheteria, sim, e com o espetáculo Max e Eva. Então eu só começo também te agradecendo, dizendo que a gente está muito feliz de ter tido você aqui. Tivemos algumas alterações de data, mas chegou, você e Divina. Obrigado. Sim, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui num palco de teatro. Antes de tudo, que delícia, que saudade que eu tava de estar num palco. Independente do formato que a gente tá, estamos aqui com o pezinho no palco, olhando e com a plateia aí do outro lado, sim, da tela. Né? Então é muito gostoso essa mistura, né, de formatos. Mas estou aqui eu, Calil e Divina. Divinamente. Divina Raio Laser, né? Que muda um pouquinho a voz. Então eu tenho uma apresentação como Calil, né? Que sou ator, publicitário, empresário, produtor, roteirista. A gente faz de tudo na vida, né? De tudo um pouco. E eu tenho uma apresentação como Divina Raio Laser, que ela também faz muita coisa, né? Então, enfim, é aquela coisa, personagem e o criador numa simbiose única. Então eu vou apresentar a Divina, tá, pra vocês. Por favor. Então quando eu falar, imaginem que eu estou vestindo esta roupa. Vamos lá. Essa peruca, com este leque na mão. Tem uma flor e uma também. Flor aqui na outra. Tá. Bom, eu sou Divina Raio Laser. Eu sou atriz, cantora, psicóloga motivacional, rica, bonita de corpo, latifundiária, cientista nuclear, doadora de órgãos e hoje aqui convidada do Identidade X. E a cada apresentação vai mudando, né? Vai adicionando novas profissões. Se eu tô num palco como palestrando, se eu tô... Enfim, vai sempre adicionando alguma coisinha. Né? A Divina aparece quando? Porque assim, eu lembro que a gente se falou tem mais ou menos uns 2 meses, você fez aquele evento de abertura no Vila Lobos, foi isso? Isso. Que foi um evento que a Divina apareceu. Qual é a frequência da Divina? Olha, a Divina nos últimos 3 anos da minha vida, ela tem diminuído um pouco as participações, porque há 3 anos eu abri uma agência e, enfim, é aquela intensidade, né, de trabalho. Eu tenho hoje 20 funcionários. Caramba! Né? Obrigada. Tenho 20 funcionários, tenho mais de 10 clientes, então realmente meio que eu tive que optar, né? E ela diminuiu um pouco a presença dela. Então, normalmente no ano eu me monto, sei lá, umas 5 vezes, assim, é uma coisa de quase de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, né? Algo assim, mas ela sempre aparece, porque eu começo a sentir no meu corpo a ausência da ausência, assim, gente, alguma coisa acontecendo, gente, faz tempo que eu não me monto. Que Divina não aparece, né? Então, a sorte que eu tenho é que eu tenho algumas ocasiões certas que a Divina vai aparecer. Então, desde 2018, eu apresento o Dia das Boas Ações, que é o maior evento de voluntariado do mundo, e acontece aqui no Brasil em mais de 100 países. E foi esse evento que eu participei no Vila Lobos, daí eu fui MC, apresentei, e, enfim, voluntariado, né? E é maravilhoso. Sim. Então é um evento que eu tenho muito carinho e de participar. E daí fora isso, algumas outras coisas, participações como jurado. Eu participo como jurado de um concurso do pessoal da Vila Romana. Então tem coisas que eu já deixo assim, já tá programados. E convites que surgem, né? Trabalhos que vem. Então a gente tá aí disponível para trabalhos, tá? Manda jobs. E manda jobs. Mas eu brinco que a Divina custa caro, porque é aquela coisa, né? Tipo, eu hoje...
como empresário, eu vejo o custo da minha hora homem e quanto ela custa e o quanto custa também para eu me transformar e dedicar, porque, enfim, trabalho, Sim, né? A gente tem que encarar como isso e as pessoas, tipo, precificar. sim. E é muito difícil, às vezes, o artista saber o valor do seu trabalho, né? Então, o bom é que eu sou artista e tenho essa visão também empresarial. Então, tipo assim, Sim. eu sei precificar e ajudo os amigos também. Gente, Muito não, legal. vamos lá. Sim. Tá barato demais. Vamos, né? Valoriza, porque não é fácil. É muito trabalho. Eu demoro cerca de 4 horas para virar divina. Então, é uma não só uma questão de é maquiagem, é roupa, às vezes investir, Claro. né, arrumar peruca e não sei o quê, mas é uma dedicação energética também, né? Porque a gente está até comentando, né? É meio como se fosse realmente, de fato, uma entidade. Sim. Então, eu tenho uma outra voz, uma outra postura corporal e depois de um tempo é uma energia assim que, tipo, gente, essa energia ela Sim. precisa Sim. ser reconhecida. Então, e infelizmente no mundo capitalista que a gente vive, o reconhecimento vive, né, Sim, é a sim. base de um pagamento, Sim, de salário, sim, de sim, cachê, claro. enfim, faz Sim. parte, né? A gente tem que Sim. comprar nosso suco de laranja Exato. todo dia. E falando dessa coisa de criação, de sentir ela como uma entidade, como é que ela nasceu, assim? Se isso te transformou em alguma coisa ou não? Isso é mais uma visão poética do mundo artístico? Você consegue dividir bem as coisas? Ou realmente ela tem alguma influência sobre a sua vida? Em algum Nossa. momento que você pensa e fala, caramba, sei lá, o que... Deixa a vinha divina aqui pra eu resolver isso de um jeito mais seguro, não sei. Alguma coisa do tipo. Acontece bem isso o que você comentou. Porque a presença da divina na minha vida, ela mudou 100% quem eu sou. Que coisa, né? 100%. Eu tava até no camarim contando e ela nasceu exatamente há 15 anos atrás. Era dezembro, céu azul. Ah, que legal. E eu comecei no teatro. Eu tava fazendo uma montagem de espetáculo chamado Babel Genet, em Porto Alegre, direção do Humberto Vieira. E teve a seleção de atores para o espetáculo, daí eu fui selecionado, e depois a seleção de personagens, em que os atores passavam durante um mês, eram ensaios diários, e cada um experimentando os diferentes personagens, que eram 7 personagens, todos de obras do Jean Genet. Né? Então tinha Querelle, né, o marinheiro, tinha a Cafetina e tinha a Divina, que é uma personagem do Nossa Senhora das Flores, que é uma travesti, prostituta, que é super humilhada no livro, e enfim, é uma personagem completamente diferente da Divina de hoje, né? Sim. Então, durante esse processo, a gente ia testando cada personagem. E eu e todo o elenco da peça, que era um elenco de 20 pessoas, era um projeto que foi contemplado pela Funarte, prêmio Miriam Muniz. Então, nossa, Porto Alegre é tipo o projeto da cidade na época. Foi final de 2007. E eu percebi, e todo mundo percebeu, o quanto eu tinha me dado bem testando esse personagem, a Divina. Né? Até foi uma surpresa pra mim, assim. Eu falei, gente, como foi fácil acionar, né? Porque nós, como atores, a gente vai, se tu tá num ensaio testando personagem, às vezes tem uma dificuldade maior com perfil, né? Ou até nos estilos de atuação, tem certas dificuldades de encarar um personagem mais melodramático, ou, né? E pra mim foi muito tranquilo acionar isso. E então, num dia em dezembro, o Humberto Vieira, que eu chamo de Papis, porque ele é o pai da Divina, ele chegou no dia e começou a falar, Vivian, Madame não sei o quê, Rafa, Estilitano, né, os personagens. E daí ele, Calil, Divina. E daí foi nesse momento que ele me presenteou, né, com a Divina, e ela colou em mim para sempre. Que assim, incrível. né, ela só foi se desenvolvendo. Eu até, inclusive, tenho uma palestra que eu dou, que se chama A Timeline Inspiracional de uma Drag, que eu conto essa trajetória. Porque é bem isso, é uma personagem que ela começou de uma peça, de um livro que foi para uma peça, e da peça
ela saiu do palco e foi pra rua. Então, normalmente, Incrível. a drag queen, ela tem um caminho inverso. Ela começa na rua e ela vai pro palco, né? Pra mim foi diferente. Eu nasci no palco e fui pra rua. Porque eu não me reconhecia como drag. Pra mim era um personagem que eu tava fazendo. Né? Um ator fazendo um personagem que era uma travesti, prostituta e não sei o quê. E aos poucos, aprendendo a cultura drag e se inspirando e se conhecendo também, descobri, peraí, o que eu faço é drag. E daí eu fui pra rua. Que incrível, né? Essa mudança de chave, porque você, por ser ator, né? A gente tem muito... Todos nós aqui somos atores também. A gente pega uma paixão. A gente, né? Sim. Se aproxima do personagem. E você poder ter a chance de falar, não, agora ela também sou eu. Sim. Né? Quantas vezes a gente fez um personagem e às vezes quando acaba o espetáculo ou o projeto, a despedida às vezes é tão ruim, falar, caramba, acho que eu não vou mais ver essa personagem, é um tchau. E que legal você poder ficar com ela, né? Todo esse tempo. Não, total, foi realmente um encontro, mais que um encontro, foi um reconhecimento. E você se dá conta e se empoderar de que ela é sua. Sim. E daí no que você perguntou antes, em relação ao quanto ela foi importante, ela me trouxe um empoderamento que eu não sabia que eu tinha, e o fato desse nome, dessa palavra divina, né, ela é muito forte. E eu assumir este nome e assumir como uma faceta do Kalil, ela me deu um poder divino, uma força que eu levei para outras áreas da minha vida. Para relacionamentos, para minha vida familiar, para o trabalho, independente se eu como ator ou não, né, para minha vida como publicitário, de trazer aquela questão, peraí, eu sou divina, eu sou divino, eu posso, eu consigo. Né? Então, isso é uma coisa que, inclusive, depois de um tempo, depois só de 2010 e tal, quando começou as redes sociais, eu criei meu arroba, que é arroba eu sou divina. Maravilhoso. Que era para nunca esquecer né, quem eu sou. E eu sempre brinco, assim, quando eu tô no palco, pro pessoal, né, tipo, eu dizer o arroba, porque eu intuito também que todo mundo que fale e que leia também se sinta divina. Eu sou divina. Adorei. Então já rola essa grande comunhão aí, de todo mundo se achar divino. Bem, nós dois sabemos, isso deve ter alguns anos, eu vou falar isso porque eu acho importante, foi a primeira vez que eu vi você ajudar uma pessoa a montar a sua drag, né? E foi a primeira vez que você tinha feito isso, e só para explicar, né, a gente diz quando vai fazer que a gente vai nascer a nossa drag, né? Ela vai ganhar um nome, ela vai... E sempre tem uma madrinha, uma mãe ou um pai. Então a Divina, né, fundida com Kalil, vocês deram à luz a uma drag de um menino, e nós estávamos lá, nós vimos o brilho dele, o brilho nos olhos, e eu queria saber se foi a primeira vez, e qual é a sensação de poder presentear um menino, um artista que quer se expressar artisticamente, e eu vi depois nas fotos o quanto ele estava feliz. Talvez ele nunca mais vai fazer a drag de novo, mas o que você fez foi uma coisa linda. Você já tinha feito, foi a primeira vez, e como foi a sensação? Bom, foi incrível. O mais incrível é que era um menino de 15 anos de idade e a mãe presenteou ela sentindo a sensibilidade, né, dele como adolescente e tal, deu esse presente de praticamente quase um workshop privado, né, para ele descobrir a sua drag. E eu já tinha feito isso, mas não com esse formato. Não de chegar com uma mala com roupas, com uma coisa de maquiagem, Madrinha. um casezinho. Uma personal madrinha. Uma personal madrinha, uma mala de peruca. Fada drag madrinha. Gente, é maravilhoso. Ela foi total. Ó, Disney, ó, acionem aí, ó, fica a dica, tá? E isso, era 2 malas, uma de peruca, tipo, como eu não conhecia ele, eu peguei, tipo, 3 opções de perucas, algumas opções de vestidos e tal, e maquiagem. E nesse formato eu nunca tinha feito, foi muito bacana, porque é aquela coisa de conversar para conhecer inicialmente, e ainda mais ter todo o cuidado, porque é uma pessoa de 15 anos de idade. É diferente de outras experiências que eu já tinha tido, que era no palco, numa festa, no teatro, de pessoas um pouco mais maduras,
e que com expostas ao risco de sentir coisas, né? Exato. Né? Então foi muito mágico, foi muito legal. Né? Eu já brinco que eu tenho meu útero é gigantesco, né? Meu cútero. Porque durante 4 anos eu tive um concurso aqui em São Paulo. Durante 3 anos era chamado de Cover Girl, que mais de 300 drags passaram pelo palco. Uau. Então muitas começaram nesse palco e algumas eu batizei no palco, de fato, assim, e muitas que hoje atuam na noite, trabalham, né, são famosas, são reconhecidas, então, muito bacana isso. Então, mas era com esse formato, assim, tô no palco e não sei o quê, ou ajudar na maquiagem, bem essa figura da mãe mesmo, né, da mother, né, que é tão importante na cultura drag, na cultura ballroom também, de ter essa figura de acolhimento. Então, como eu era a dona do concurso e apresentadora, eu tinha também a necessidade, eu acho que também o dever de ser essa figura materna no palco, porque existe muito preconceito, né? Então as pessoas se sentiam... O local da festa, que era um concurso, mas era uma festa, era uma casa noturna, era um ambiente que elas se sentiam acolhidos. Então era muito abraço, era muito entender, e tinha seleção. Porque chegava assim, era mensal as edições, e chegavam a ter 60 pessoas inscritas para 5, 6 vagas. Caramba. Então, tinha todo um formulário para preencher, daí via um videozinho, né, para selecionar. Só que as primeiras edições dessa festa, elas eram abertas ao público. Então, qualquer pessoa podia subir no palco e performar. Uau! E ser avaliado por um júri. Que legal! E foi no primeiro ano da festa que teve esse formato que muita gente nasceu. Teve uma edição, acho que foi em 2015, essa festa começou em 2014, que subiu no palco o Gustavo. E tinham várias drags montadas que elas arrasavam e tal, mas quando ele subiu, ele chegou desmontado, né, como o Gustavo, ele performou e dublou tão bem que o público ficou de queixo caído e ele venceu aquela edição, né? Como desmontado. E tal. Caramba! E tinha premiação, depois de uns anos a gente conseguiu o apoio das perucas Estoril, o apoio da Vult, o pessoal ganhava maquiagem e tal, peruca. E daí nessa ocasião, no palco, eu batizei ele e falei, olha, um dos prêmios é voltar na próxima edição e fazer um show. E daí eu falei, olha, tem um mês. Porque na próxima edição você vai estar aqui montada. Perucão, maquiagem, saltão, E um mês depois, daí volta Paola Cadillac. E hoje ela brilha como musa do Minho Queens, DJ das noites. Então, e ela me chama de mãe. Né? Então eu tenho ela, tem a Dora, que inclusive ela e a Dora eram as minhas divinettes. Né? Então, que estavam me ajudantes de palco. E fora elas, outras drags também que nasceram, né? Teve não só pessoas que frequentaram o palco, mas pessoas que trabalhavam na festa. E uma dessas pessoas que trabalharam foi a Lia Clark. Sim, primeira vez que ela tocou de DJ, primeiro trabalho dela em São Paulo, porque ela é de Santos. Sim. Veio uma outra drag que falou, ai, Divina, tem uma amiga minha que é de Santos, ela nunca tocou, mas ela toca bem, qualquer coisa eu vou estar do lado dela pra ajudar. Tá, tudo bem, então traz ela. Né? Ela trouxe, e daí era a Lia Clark, depois ela estourou. Né? Então é aquela coisa assim, tipo, nossa, que legal. E outras drags que começaram a se montar na Cover Girl, que era a Duda Delo Russo, que é podcaster, tem 3 podcasts hoje que ela bomba nas redes. Lamona Divine, tem muita gente, assim, então o universo. Todo um universo. E nesse concurso, a Glória Groove chegou a ser jurada, Márcia Pantera, Icaro Kadoshi, então é todo um movimento muito, muito legal de olhar para trás e tipo, nossa, que orgulho disso tudo. Sim. Né? De saber que durante um período ali, aquilo foi importante e propiciou muita gente nascer, muita drag, muito artista se desenvolver. E um espaço, porque em 2014 não tinha muita opção. Né? Antes disso, a arte drag era muito... tinha muito preconceito, ela era muito marginalizada.
né? Exatamente. Ela não frequentava o circuito pop da cidade. Ela tinha o circuito das festas mais de bate-cabelo e Uhum. o público pop da Rua Augusta não frequentava. Então, com a ascensão do RuPaul's Drag Race, né, que foi essencial para isso, as pessoas viram que, olha, mas se montar é pop, é legal. E começaram a ver como É. uma expressão artística Exato, mesmo, né? e foi pro mainstream. Sim. Então, a partir daí, começou a ter... E a CoverGirl foi a primeira festa do circuito Augusta, ali, das festinhas mais pop, a ter um palco, a Sim. propiciar isso. Sim. Então, foi muito bacana. Que legal. E eu acho legal você falar isso sobre como se vender, né? Como remunerar, como fazer isso ter valia dentro do mundo capitalista. E aí, uns minutinhos atrás, você estava falando sobre a agência. Conta pra gente como é isso. Você só trabalha com influencers que são LGBTQIAP+, ou não? Como que é isso pra vocês? Bom, há 3 anos e pouquinho, eu fundei a Mosaico, que é uma agência de marketing de influência. E o objetivo dela, o propósito, é fazer com que a seleção de influenciadores para trabalhar nas marcas, nas empresas, seja cada vez mais plural, mais diverso. E daí trabalhar com toda a diversidade e suas verticais, que daí nisso engloba a vertical de gênero e sexualidade, né, o público LGBTQIAPN+. N+. Vamos Recorte racial, né, pretos, indígenas, recorte de corpo, PCDs, pessoas gordas, recorte geográfico, né, porque a gente está, durante muito tempo, a gente foi Sim. acostumado a ver na televisão e nas mídias apenas pessoas do Sudeste. Né? Então, na televisão tem aquele sotaque carioca, paulistano, né? Então, Sim. Sim. a trazer influenciadores do Acre, nordestinos, nortistas, do Sul, Centro-Oeste, já é trabalhar também a diversidade. E a vertical de idade, que a gente tem aí o público da geração prateada, que é o 60+, Sim. Que lindo. também a gente precisa incluir, Uhum. né? Então, o nosso propósito é trabalhar com todas essas verticais. Claro que, como sendo um homem cis gay, a minha sócia, que é minha irmã, é lésbica, e a maioria da agência é LGBT, a gente acaba tendendo mais para trabalhar o LGBT mesmo. Só que até algo que eu estava até falando essa semana numa reunião, falei, gente, a gente tem que abrir para todos, Sim. né? Porque a gente acaba muito, enfim, aquele reflexo, né? Sim. Olhando para si, então a gente tem essa preocupação, né? E, inclusive, uma coisa que é bem bacana que a gente faz, que é todo ano a gente realiza uma pesquisa, que é com foco daí na comunidade LGBT, que é para traçar o perfil de criadores de conteúdo LGBTs. Então, no primeiro ano foi focado na comunidade como um todo. Ano passado, a gente fez uma pesquisa com foco em creators trans, junto com a Transempregos, com a Maite Schneider e tal, com o YouPix também, que é uma consultoria de influência. E agora, em agosto, a gente vai lançar os dados da pesquisa de creators e influenciadoras lésbicas. Né? Uau. Que agora a gente está vivendo o agosto, que é o mês da visibilidade lésbica. Então, é uma coisa que todo ano a gente vai ter essa pesquisa, porque todas são pesquisas inéditas. A gente queria divulgar o nosso trabalho com dados e quando a gente viu, não tinha. Uhum. Então, bom, se não existem esses dados, vamos Sim. fazer, Criar. vamos, É, né, vamos pesquisar. estar atrás disso. Então, a gente tem isso. Então, trabalha tanto com marcas, né, para dar desenvolvendo estratégias, o mapeamento de influenciadores, com essas pesquisas e também agenciando Você faz criadores de conteúdo. A ponte. a A ponte, ponte, né, é. entre as marcas e esses criadores de conteúdo. É. E você sente que as marcas realmente estão interessadas nessas pessoas porque acredita que isso faz parte do universo delas? Ou ainda rola muito o tal do pink money? Você acha que isso está desmistificando ou não? Tem dos dois. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Ao mesmo tempo que a gente está avançando em relação à Sim. inclusão e tem muitos aliados dentro das empresas e principalmente nos setores de marketing, que são as pessoas ali que têm Que a também decisão. é exceção da sigla, né? Exato. E ver essa... Né? Tanto importância. pessoas da sigla como pessoas... Tem uma inclusão de pessoas pretas, inclusão de Sim. outros padrões de corpos. Né? Isso tá movimentando. Né? Infelizmente não é todas as marcas, mas a gente vê um movimento cada vez maior. Sim. Né? E só que aquela coisa que eu volta e meia falo, né? Não basta a empresa na propaganda, ali
ou num post da rede social, se mostrar, contratar influenciadores da diversidade. O importante também é a empresa trazer essa diversidade para dentro. Então, contratando pessoas. Sim. E não só contratando, mas tendo essas pessoas em cargos de liderança Sim. lá dentro. Sim. Então, é um movimento que aos poucos, eu sou super otimista, eu acho que a gente está conseguindo, Sim. né? A cada passo na frente, um passinho atrás, mas a gente dá um pulo. Sim. Sempre que é possível. Quando a gente começou a escrever, porque esse projeto tem 8 anos de pesquisa, nesse formato, para esse PROAC que a gente ganhou, que foi o 39, não foi o 30, desculpa, a gente buscou pro Velas e Siglas pessoas que tivessem autoridade, e é uma coisa que até a Ellen me ensinou, falar autoridade dentro do seu segmento, pessoas que tenham algo a falar. Então, quando a gente foi buscar essas pessoas, todo o nosso casting foram de pessoas que iam sentar aqui e iam falar sobre aquilo que defendem. Então, como veio você, falando com muita propriedade, até esse termo eu vou usar porque a gente usa mesmo, que é montação, e muito bem feito, até pegando esse gancho de como a gente estava falando com a Salete, que fez uma substituição e também chegou com muita autoridade falando daquilo que ela defendia, mas só enganchando nisso, por que a gente pegou, por que a gente foi atrás dessas pessoas? Porque a gente não sabe, a gente entende que o projeto tem uma abrangência muito grande. A própria secretaria vai utilizar esse material que a gente cria aqui para mandar para escolas, para mandar para os centros. Então, quando a pessoa assistir, talvez alguém assista e vê, puta, eu tenho vontade de me montar, como é que foi, como é que é? Olha, ele é um menino bem sucedido, ele é um menino bonito, ele é um menino com barba, e quando fica divina com aquela pele de pêssego maravilhosa. Então, todo o nosso trabalho aqui é para dizer que qualquer um que está lá também pode, né? Claro, numa escala de entendimento, de trabalho, porque são anos de luta para ter os seus 900 funcionários, os seus 300 clientes para chegar lá. Mas é umas sementinhas que a gente vai plantando. E uma coisa que você falou que a gente encontrou dificuldade também foi isso, pesquisas, dados. Sim. E muitas vezes a gente sentava e falava, ai amor, vamos falar para ele, né? Minha irmã de vida. Pesquisa isso. E não tinha. Não tinha. Quando eu comecei a buscar, era o ANTRA só que me dava informações sobre o que estava acontecendo com as mulheres, com as pessoas trans no Brasil. E aí a gente ficava fuçando, até notícia gringa, não tem muito. Então é isso, é importante esse seu trabalho também, para botar lá e para outra pessoa que vai pesquisar também ter os seus dados que vocês estão levantando. É muito no segmento. Eu acho isso muito importante. E, de novo, mais uma coisa. Eu trabalho como ator, então eu tenho visto as empresas buscando pessoas com marcas. Essa semana tinha pessoas que eles queriam com cicatrizes. Cicatrizes, esses dias estavam procurando pessoas que tinham feito transplante de coração. Muito específico. Não existia isso há uns 10 anos atrás, que é quando eu comecei a trabalhar. Que bom, que está abrindo para todo mundo. E não acaba que a gente fala muito de pegar o nosso trabalho como ator, mas sim buscar histórias reais para vincular a marca, né? Que acho que você entende muito melhor disso que eu, né? A pessoa assistir aquilo lá e falar, ela aconteceu aquilo com ela e ela tá bem, olha, vou pôr a cara dela na minha marca. E tem funcionado, não? Sim, total. Né? E é muito... As redes sociais trouxeram essa preocupação. Porque elas democratizaram a comunicação e as histórias, e o compartilhamento dessas histórias. Sim. E o reconhecimento dessas identidades. Então, as pessoas, elas ganharam voz e se reconheceram suas trajetórias das trajetórias de outras pessoas. E isso é muito grande, isso é muito forte. Então, nisso, as marcas, elas não têm como fugir disso, porque elas dependem, elas vivem, elas fazem parte da sociedade. Para conseguir vender um serviço, um produto, qualquer coisa que seja, elas precisam estar incluídas em todo esse formato, nesse sistema. Então, é necessidade. Sim. Né? A empresa que ela não investir em diversidade, ela vai sumir em breve do mercado. Né? Então, é uma necessidade. Então, durante muito tempo, esse investimento em, eu vou trazer um casal de pessoas pretas, vou trazer um casal de lésbicas, foi visto como caridade. Nossa, que legal, que bom, obrigado por mostrar que a gente existe. Sabe? Não. Né? A gente tem dinheiro, o pessoal paga, ganha bem, né? Enfim, ou nem a questão financeira, a pessoa vai indicar, vai adquirir, enfim,
as propagandas, a comunicação, as empresas elas precisam refletir a sociedade. A sociedade que a gente vive, ela é diversa. Numa vez que ela não reflete, Sim. Ela tá fora. Sim, sim. Você acha que as faculdades, as instituições de formação de marketing, a sua formação é marketing? isso, eu sou publicitário, Publicitário. na verdade, é comunicação social, mas Você acha que isso está inserido hoje, ou na sua época de estudo, que também não tem muito tempo, mas já se falava? se falava muito pouco. Muito pouco, assim. Eu me lembro que eu entrei na faculdade em 2003. E a gente tinha como case as campanhas da Benetton, United Colors of Benetton, daí tipo uma pessoa preta, uma pessoa albina, Sim. e pessoas da comunidade, na época GLS, não sei. Mas, desculpa, mas isso campanhas fora do Brasil. Fora do Brasil, e algumas coisas até tipo também que vinham pra cá. E eram muito poucos cases que tinham, né? E essa questão veio muito mais pós-redes sociais, quando começou a surgir pós 2006, assim, 2004, 2006 que surgiu o YouTube, né, o Twitter, daí passou 2 anos, surgiu o Instagram, né, o Facebook veio um pouco antes, mas quando começou essas redes sociais, veio essa, tipo, peraí, É. né, Mas existe eu acredito mais. que precisou também uma releitura da parte da própria publicidade, né? Que antes só fazia comerciais de Sim. TV. E aí, de repente, chegou a internet e eles acho que precisaram repensar. O que a gente está fazendo com os nossos comerciais? Como é que a gente consegue atingir mais? Então, peraí, o que é o público-alvo, né? E aí, Exato. essas pessoas com tanta potência, com certeza, as marcas começaram a dar mais valor para isso Sim, também, sim, né? sim. Exato. E o bom é que hoje em dia existe toda uma preocupação, porque se há 10 anos atrás a preocupação era tipo, nossa, nós precisamos incluir mais pessoas, a preocupação de hoje é as pessoas que criam essas campanhas. Quem cria uma campanha de Dia da Mulher é uma mulher? Quem cria uma campanha com foco no público preto, no público LGBT, é uma pessoa preta? É uma pessoa LGBT? Então, hoje em dia, já existe isso, e através das redes sociais, mais uma Sim. vez, Sim. as pessoas sabem de tudo, Sim. descobrem tudo, então podem realmente expor as marcas. Então, eu que trabalhei tipo, em muitas agências, eu estou acostumado na minha formação de 10 anos na primeira agência que eu trabalhei, acho que foi em 2006, depois 2010, 2012, o setor de criação era praticamente masculino. Então, homens brancos e cis criando campanha para o Dia da Pra Mulher, tudo. criando campanha para o mês da consciência negra. E a gente e quantas propagandas Sim. você como mulher Não- viu assim, não gente, comunicou, mas fala é. contigo, fala Não, comigo. passa direto. Não Então, fica, né? muitas coisas. E daí hoje em dia já existe essa preocupação. Inclusive tem até, eu não lembro do nome, mas algumas coisas de algumas agências assumirem um dever, uma obrigação de pelo menos 50% da equipe ser de pessoas pretas. Sim. A gente está num país que, se não me engano, são 54% são pessoas pretas. Né? E a publicidade tem muito disso, né? A publicidade e muitos outros setores, né? Ela é muito branca. Sim. Então é bem isso. E Sim. aos poucos a gente está mudando aí. Vai mexendo, vai mexendo. É a Quer importância perguntar? Desculpa. Eu acho que a importância de saber se comunicar, né? Essa semana eu conheci uma pessoa e ele falou isso, que ele tem uma amiga que é trans e ela é dona de uma agência e as marcas consultam ela para saber como ela deve, para ensinar as marcas a se comunicar com o público que eles querem atingir. Que vai de encontro com o que você falou. As pessoas pararam de querer elas mesmas, Sim. os homens cis brancos querer, né? Tocar isso. Muito Exato. interessante. Então Queria. tem muitas dessas consultorias. Consultorias, é. E o próximo passo das empresas é, tipo, contratem. Contratem. Uhum. Né? Tipo, todo mundo precisa de emprego, Traz ainda a mais nesse pessoa. país. Quer perguntar alguma coisa, Pri? Olha, eu acho que eu queria saber um pouco sobre essa questão de o espaço que você tem hoje, tipo, na mídia e o espaço popular. Vocês têm muitas coisas específicas de espaços populares que vocês conseguem se apresentar?
que se falou de alguns concursos, né? Alguns shows, alguma coisa assim, acho que seria legal também a gente saber, que eu adoro essas coisas. Eu adoro tudo que tem a ver com arte, então, tipo, saber onde tem esses lugares que a gente pode ir, pode ver esses shows. Pra beber da fonte, né? Pra poder beber dessa fonte também, acho que seria bacana Sim. saber um pouco. Não, hoje tem, graças a Deus, muitos espaços, né? Tem muitas festas, né? Tem um local que é incrível, que inclusive foi um espaço que nós comemoramos os 3 anos da Mosaico, que é a minha agência. @siga Mosaico. Segue aí, gente, pode seguir. Que se chama Casa Fluida. Que é um, Já ouvi falar, que é um sim. espaço, que é um sobrado maravilhoso e que a pessoa, qualquer um, pode se inscrever e ter uma experiência drag. Uau. Né? Que lá tem uma drag que é a Marina, que inclusive já participou do meu concurso lá atrás. Ela e a equipe dela, da casa, eles montam uma pessoa, que daí qualquer pessoa pode comprar essa experiência, né? Ganhar maquiagem, cabelo, Que descobrir incrível essa drag. isso! Eu já quero... Nossa, eu quero. Né? Então, eu até pensei na Casa Fluida pela questão que você comentou, Sim. né? De toda essa montação, essa iniciação drag. E é muito interessante que, inclusive, eu fui um dia na Casa Fluida e tinha a pessoa faz um show ainda. Uau! Né? A pessoa que comprou essa experiência era uma menina gringa que veio ao Brasil, ela estava no Rio de Janeiro, passeio, férias, descobriu através de amigos a existência dessa casa e falou, gente, eu vou para São Paulo. E ela veio para São Paulo apenas para participar dessa experiência. Então, no dia, inclusive, teve show da Penélope Jean, que é a Penélope minha é maravilhosa. amiga, minha agenciada, né, que é cover da Lady Gaga, e apresentadora, atriz, ela é perfeita. Ela fez show e ela tava de Lady Gaga, e ela fica idêntica. E a gringa falou, oh my God! E, enfim, foi muito bacana, assim. E de saber disso, né? Que, nossa, a menina veio de fora para passar por isso, que é algo que também tu não encontra em outros lugares. E que né? bom saber que uma pessoa de fora descobriu que tem algo no Brasil, porque às vezes a gente acha que a gente fica tudo aqui, né? Principalmente em São Paulo, né? Fica tudo aqui centralizado, e que bom saber que isso se expande para o resto do mundo. E que a gente também começa a ser conhecido por isso também, sabe? Por trazer essa forma de viver e essa forma artística, né? Apresentar, assim. Que interessante. Sim. E fora isso, tem outras iniciativas, como tem iniciativas que tem 2 drags maravilhosas, que é a Alexia Twister e a Delores. Elas estão com projetos tanto no Teatro Alfredo Mesquita, como também num bar que esqueci o nome de stand-up comedy, que são concursos com elenco, que daí participam, que é uma coisa mais de improviso, que é muito bacana também. E uma vez por mês acontece um projeto que começou mês passado, que é da Ícaro Kadoshi, que também é outra drag maravilhosa, que se chama Drag Brunch, que acontece, não lembro agora o local, mas é aqui perto do Itaim e tal, Morumbi, não sei, que é um brunch oferecido no terraço de um prédio, bem ali, setor comercial, empresarial, com shows de drag. Uau! Com o intuito de trazer as drags, não porque a drag tem que ser só de noite. Claro! Né? Sim. Maravilhoso! Então Sim. é durante o dia, começa, se não me engano, 11 da manhã e vai até as 3 da tarde. Sim. Então as pessoas comem o brunch, pedem ali seu cafezinho, seu suco de laranja. Ai, que legal. Ali tem no palco, É tá incrível. Show, tá a Alexia, tá a Penélope, tá a Halécia, tem as pessoas ali e vendo isso durante o dia. Porque muita gente às vezes não tem essa, nossa, eu vou pra uma festa, não sei o quê. Não precisa ir pra festa, gente. A arte drag, ela não tá restrita à noite. Sim. Então isso é bacana e além disso, de toda essa visibilidade que daí as cantoras drags, Pablo, Glória, elas trouxeram pro mainstream a arte, e a gente pode ver a própria Penélope como jurada do Canta Comigo, um programa, Sim. sabe? A Ícaro apresentando programas e transmissões no TNT, Sim. né? Então programas na Netflix, na HBO, então vai toda Cada vez mais. catapultando Sim, toda sim. Sim. uma geração de artistas. Uhum. E é aquilo, né? E é uma coisa que a Pablo fala sempre. Pra mim, não basta só eu existir aqui. Eu consegui chegar nesse local.
O importante é eu trazer toda uma comunidade. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que pertence a alguma vertical de diversidade Sim. já traz Sim, consigo. sim. Né? E a gente também, na nossa pesquisa, a gente conversou muito, porque nós tínhamos o projeto foi mudando, né? Ele foi mudando ao longo dos anos, ao longo dessas novas linguagens, expressões e as siglas novas que iam aparecendo. E a gente chegava sempre numa questão que você falava com a Ellen, mas antigamente só tinha a drag, né? Essa personagem só tinha que ser engraçada. A gente via lá atrás, sempre era pro caricato, aí a gente vai para aquela comédia de costume, onde parece que só é aceito lá, e aí começou a mudar, começou a vir pra filosofia, começou a vir pro drama, começou a vir pra uma... Aí tô chegando onde eu quero te perguntar, a diferença entre essa drag que a gente bate o olho e fala, é uma drag, e aquela que a gente bate o olho e fica com dúvida se ela é uma mulher trans. Acontece muito porque dentro do nosso projeto a gente falou, vamos tomar um pouco de cuidado, porque a gente entende, né, descobrimos junto com o Silvério Pereira sobre o movimento transfake, que ele alertou a gente sobre o projeto, que era pra gente cuidar, e eu acho super legítimo a causa, então pra gente cuidar onde está cada espaço de cada uma e aonde a gente imprime uma identidade e fala, não, é uma trans, ou não, essa é uma mulher, isso é uma drag. Você vê a diferença na montação drag praticamente Ou trans? tem coisas próximas? Como é que é isso pra você? Bom, primeiro até para deixar claro para quem está assistindo a gente, É bom. né, drag é uma expressão artística. Sim. Qualquer pessoa pode fazer. Um homem gay, uma mulher hétero, uma mulher trans, um homem trans, e tem homens trans que se Sim. montam, e qualquer pessoa. Então, é uma expressão independente do gênero e da orientação sexual. Né? No caso, a diferença daí que uma mulher trans é a questão de gênero. Claro. É uma outra coisa. O que pode existir, essa mulher trans, ela também se montar e ser uma drag. Sim. Né? Então, aí está a diferença. Daí nisso podem existir mulheres trans, ou travestis, ou até Sim. mulheres cis que daí vão ter, tipo, nossa, eu gosto de me montar, e como sim. uma vida, né? E daí Sim. a gente vê tantas pessoas, até a gente olhando pra nossa trajetória de pessoas quando a gente era criança, aquela tia perua, que é um Sim. cabelão desse tamanho. Aham. Sabe, gente, eram drags praticamente. Eram drags, né? Referências drags, né? Aquelas figuras dos anos 80, Sim. 70, Sim. né? Cabelão gigante, não sei o que, aqueles looks, né? Tudo isso. O que a arte drag fez é se apropriar desses signos femininos. E o bom que o desenvolvimento dessa arte, ela não se limitou apenas a esses signos, mas também a extrapolar, a mexer com outras questões. Não precisa ser totalmente feminina, pode ter uma drag careca, pode ter uma drag com o rosto completamente destruído. Ai, gente, A é Conchita muito que tem com maravilhoso, barba, né? né? Tudo pode ser com barba. É um grito de liberdade, né? Existem também as drags mais queers. Existe... como é que é o termo? Esqueci. Mas que são as Lady Queens, que daí são as mulheres que se montam como drag, as mulheres cis, né? Ou trans, que daí é Lady Queen. E gente, esqueci o termo, que é a figura masculina daí. Sim. Né? Que daí é o drag que pega elementos do masculino. Fiquei muito Também. curiosa. A barba. Tipo, Que daí tipo não assim. bota barba, cola, Aham. compra barba e não sei o quê. Ah, E se mistura. Nossa, que fugiu legal. o termo, mas Sim, também sim. é arte drag. Sim, e sim. você tem acesso a muitas Lady Queens, por exemplo? Porque eu acho muito interessante. Olha, essa... Porque eu Mas tudo negócio aqui. Ai, tá me Calma, dando ele é uma muita coisa coisa pra aqui. você pensar. Sim, Você tem mas chega a ser comum? Como é que é isso? Curiosa. Hoje em dia não é tão comum, mas tem pelo menos umas 10 aí que eu Que conheço. maravilhoso, né? Incrível. Né? Inclusive até uma delas foi personagem de um documentário, que inclusive eu participei, e foi lançado agora, dia 28 de junho, né, no dia do Orgulho. Foi transmitido pelo Canal Brasil, que é um documentário chamado Coroando, né, que eu participo, são 7 personagens. Junto comigo tá a Paulette Pink, Sim, maravilhosa, que é maravilhosa. uma grande amiga minha também. A Alma Negro,
E, enfim, várias drags que participam, cada uma representando digamos, um estereótipo de drag, né? Que legal. A drag mais, digamos, das antigas, a moça, a mulher cis que se monta é a drag Que legal. iniciante, a drag mais artística, que faz uma coisa muito louca, que é a Alma Negro, que ela é uma artista maravilhosa. Né? Então tem de tudo, é muito bacana. Inclusive, lindo, eu acho que tá disponível no Globoplay, se coroando. Eu acho, não sei se eu perdi onde que eu posso assistir. No Globoplay, se não me engano, tá disponível. Estou lá, gente. Que lindo, parabéns. Obrigado. Como foi a sua mãe, quando a sua mãe viu você divina pela primeira vez? Como é que foi isso, essa experiência pra você, pra ela? Bom, minha família não me reconheceu. Que bom! Sinal que a sua expressão estava bem feita, né? E isso foi muito, muito legal, assim, porque tanto minha família como amigos e professores de teatro, porque eu era um recém-formado, assim, né? Iniciando minha trajetória teatral. Eu me lembro que, assim, na plateia, meu primo, gente, mas cadê o Calil? Isso Calil na não peça que veio, você na fez. peça que eu Tá. fiz. Cadê o Calil? Calil não veio. Né? E acabando a peça, aquele momento que vão os amigos dar parabéns, e nisso veio uma professora minha, e ela veio falar comigo assim, ai, parabéns pra você e tal, e eu, obrigado, e daí eu, tá de arreganho, a gente fala no solo de arreganho, ela tá me tirando. E ela, parabéns, eu te conheço, eu, Larissa, que ela é minha professora, ela, tu me conhece? E ela não tá me reconhecendo, alguém que conhece, digamos, a minha expressão artística, né? Sei. Me ajudou na formação. Então, eu acho que tudo isso me motivou a ter a certeza desse encontro. E é muito legal a gente não ser reconhecido, né? Sim. É muito legal a gente Sim. viver um Sim. personagem Personagem completamente diferente. Então, foi muito bacana Delícia, isso. delícia. A gente tem poucos minutos já. Olha que o tempo voou. Voou. Muito agradável. E eu queria que você não encerrasse, porque a gente tem 8 minutinhos, dá pra falar um pouquinho mais. Mas essa coisa meio clichêzona, né? De mensagem pro outro, de dizer pro outro, de poder botar esse microfone, né? E dizer para de repente um menino que gostou e tem vontade de fazer uma drag, ou de alguém que acha que não sabe que tudo bem você ser uma drag, você ser um empresário, porque a gente sabe que fica meio vinculado, maquiador, trabalhar à noite, não, e tudo. Hoje em dia o negócio é muito mais desmistificado. Eu venho de um tempo que eu ia muito pra boate ali na Barra Funda, a Blue Space, onde elas estavam lá, então você conseguia vê-las ali, na porta de uma outra balada, na porta da Bubu, de repente na porta da Louca, e agora não, tá escancarado em todo lugar. Então, sei lá, só abre teu coração e diz para as pessoas o que você acha, o que você pensa, e uma mensagem boa para alguém, de repente. Bom, minha mensagem é que a gente pode ser quem a gente quiser. Só que antes disso, a gente só tem que se comprometer com uma coisa, com a nossa liberdade. Então é isso, é importante se olhar no espelho, se reconhecer e se transformar. Se transformar naquilo que você quer ser. Mesmo se essa pessoa seja simplesmente você. Então, e o outro recado é: todos somos divinos. A gente já nasce divino. Né? E então, quando você acorda, sempre lembra que a gente está num palco. E hoje, nesse palco, você vai brilhar. Arrasou! E tem até uma musiquinha que tem é uma paródia de uma música do RuPaul, que daí é: hoje nesse palco, hoje nesse palco você vai brilhar. Daí tem uma mensagenzinha que é bem legal. Arrasou! Ai, eu te pedi muito se eu chamar um pouquinho a Divina, só pra falar um tchauzinho. Não, pode chamar. Você vai encerrar então, quando eu só falo aqui. Então, gente, para essa primeira live, obrigado por quem tá aí. De novo, André, seu lindo, obrigado de novo por abrir espaço, por abrir as portas pra gente da sua casa e do seu coração. E que a gente tenha vida longa aqui com muitas coisas culturais, uns projetos lindos. Obrigado, Pri. Obrigado, Ellen. Obrigado, Rose, sua linda maravilhosa. E Divina, encerra pra gente esse negócio. Ai, chama a Divina aí. Bom, eu mesma, Divina Raio Laser. Bom, eu amei estar aqui com vocês.
Tá. E a mensagem é: nem todo mundo nasce mulher, mas toda mulher nasce divina. Tá? Arrasou! Tchau, gente! Espera que tem mais uma live daqui a pouco, hein? Tchau! Ai, amor, obrigada. Arrasou, maravilhoso! Ai, eu adorei te conhecer. É ótimo.